Olá, gente. Espero que todos nós estejamos bem de saúde, apesar deste momento difícil. Todos nós estamos nos esforçando para continuar a fazer pesquisa. Bom, eu me chamo Nazaré Maciel, sou professora da Universidade Federal Rural da Amazônia e orientei os meus alunos nesse trabalho. Esse artigo é oriundo de um TCC dos meus alunos. Bom, o Edilson Antônio Borges de Castro e o Luan Iago Oliveira Maciel fizeram esse artigo que está intitulado assim: qual a participação dos gastos públicos para a composição do desenvolvimento humano no estado do Pará? Bom, a partir desse título, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é comparado a uma nota musical, cuja composição são os indicadores renda, educação e longevidade, com nota variando de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior desenvolvimento humano. Essas informações são do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. No ano de 2015, ao estudar os 144 municípios do Pará, identificou que somente a capital Belém apresentou o índice de desenvolvimento acima da média nacional. Esse resultado ele reflete o baixo desenvolvimento nas cidades paraenses, e esse baixo desenvolvimento levou ao questionamento de pesquisa, que é justamente qual a participação dos gastos públicos na composição do desenvolvimento humano no estado do Pará. O objetivo do artigo foi analisar a participação dos gastos públicos na composição do desenvolvimento humano no estado do Pará. Bom, os gastos públicos, o crescimento do Estado e dos gastos públicos é um fenômeno, segundo o Rezende 2008, constitutivo das sociedades modernas e representa problematização teórica para a ciência social contemporânea. O governo tanto pode ampliar sua demanda agregada, injetando recursos no setor privado através de compra de bens e serviços, ou diminuindo sua tributação, conforme os autores acima colocam. O Índice de Desenvolvimento Municipal foi criado na década de 90 pela ONU, o Índice de Desenvolvimento Humano, para verificar o grau de desenvolvimento de um país a partir de indicadores de desempenho. No ano de 2013, o PNUD, o IPEA e a Fundação João Pinheiro adaptaram a metodologia do IDH global para calcular o IDH municipal dos 5.565 municípios brasileiros, a partir de dados do Censo Demográfico de 2010. Essa pesquisa teve como procedimento metodológico o método de abordagem raciocínio indutivo para inferir conclusões diferentes daquelas já existentes. A coleta de dados foi a partir de arquivos baixados da plataforma da Secretaria do Tesouro Nacional, intitulada Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SICONF, no banco de dados denominado FINBRA. Quanto aos objetivos, essa pesquisa foi classificada como uma pesquisa exploratória, de abordagem quantitativa e procedimento bibliográfico. Bom, vamos para a análise dos resultados. Como é que a amostra se caracterizou? A investigação trata de duas variáveis, os gastos públicos pelas cidades, que são os municípios paraenses, e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O universo da pesquisa foi os 144 municípios ou cidades do estado do Pará. No entanto, considerando a falta de registro na plataforma SICONF, foram excluídas 63 cidades da pesquisa. A amostra, então, para efetivar essa pesquisa, foram 81 municípios, divididos por porte. O porte grande, médio e pequeno foi concebido a partir das informações sobre o número populacional da plataforma do IBGE 2019, combinando com os ensinamentos de Calvo 2016. A partir daí, os achados de pesquisa indicaram, conforme aqui na figura 1, que nós trouxemos para mostrar a vocês, a figura 1 mostra os grandes municípios do estado do Pará. Essa linha do tempo que aqui está colocada em azul, vocês verificam que ela cresce, às vezes muito, e às vezes ela cai. Em alguns momentos ela cai demais, em outros momentos ela sobe. Mas se vocês forem olhar a linha do tempo para o IDHM, que está em vermelho, a constância dela de subidas e descidas já não faz curvas nem tão altas e nem tão baixas conforme os gastos públicos, significando
que não existe essa proporcionalidade, pelo menos nos municípios grandes, como mostra a figura, para quanto maior o gasto, maior o desenvolvimento. Apesar de aqui a curvatura ter crescido, ela não acompanhou tanto quanto o aumento dos gastos. E aqui ela se manteve constante, apesar de ter sido diminuído o gasto público neste momento aqui. E para esses municípios. Bom, o que nós poderíamos verificar disso? Como a pergunta era se a nota do Estado do Pará, a nota musical do Estado do Pará é uma composição ainda em construção, ela não está finalizada, como a gente parafraseou os ensinamentos do PNUD inicial, de que o crescimento é uma nota musical. Em algumas cidades do estado do Pará, o desenvolvimento populacional acompanha o crescimento dos gastos públicos, mas em outros municípios os gastos aumentam e não modificam o desenvolvimento populacional, ou às vezes ocorre até uma oscilação negativa. Nos 14 municípios de grande porte, 10 deles tiveram desenvolvimento moderado, com variação de 0,6 a 0,8, e 4 deles apresentaram IDHM regular, com variação de 0,4 a 0,6. Nos 42 municípios de porte médio, 36 apresentaram estágio de crescimento regular do IDHM e 6 apresentaram moderado. Nos 25 municípios de pequeno porte, 21 apresentaram IDHM regular, baixo, 2 baixo, com variação de 0 a 0,4, com estágio moderado foram apenas 2. Bom, nós podemos considerar que nós tivemos como limitação de pesquisa justamente o que eu falei lá no início, que nós, apesar de querermos pesquisar 144 municípios, precisamos excluir 63 municípios participantes porque eles os seus dados não estavam registrados na plataforma. Para pesquisas futuras, sugere-se que se faça uma comparação do índice de desenvolvimento com os gastos por destinação, ou seja, separando esses gastos na educação, saúde, segurança, assistência social, dentre outros. Nesse caso, se assim for dividido, vai ser possível comparar despesas e quais os tipos de despesas que impactam o IDHM. Bom, essas aqui são as nossas referências, algumas delas. Eu agradeço a vocês e estou à disposição para, em seguida, alguns questionamentos que possam ser feitos a partir do evento. Muito obrigada, que todos nós possamos ter saúde. Gratidão a todos.